Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. 11ª edição da revista do IBPEA. Temos um time de celebridades aqui. Também não era para ser diferente. Uma presença ilustre. Doutor César Brito, ex-presidente do Conselho Federal da OAB. Então, já passando a bola para o nosso entrevistado, muito obrigado a todos os presentes, doutor Álvaro Quintão, Marcos Vinícius Cardoso Barbosa, Leonardo Cairo e o nosso presidente do sindicato, Cláudio Goulart. Doutor César Brito, o IBPEA está muito feliz com a sua presença para a nossa 11ª edição da revista e queria passar já a fala para o senhor se se apresentasse brevemente para os nossos ouvintes da revista. Obrigado de novo pela presença, doutor César. Eu que agradeço, Tiago, ainda mais quando você traz um time de amigos para conversar comigo. E conversar significa aprendizado recíproco, né? Eu acho que aqui eu sou um aluno também e espero que conversemos muito. E de uma advocacia que eu gosto de falar. Eu faço uma advocacia que eu chamo de advocacia de inclusão. Eu trabalho com inclusão. No estatuto do meu escritório, desde o seu nascimento, lá em Sergipe, em 1900, há 30 anos atrás, nós já dissemos que nosso foco é a inclusão social. E passamos a trabalhar com esse modelo, com o nosso nicho, e nos organizarmos com essa preocupação. Acho que foi a primeira sociedade de advogados registrada em Sergipe, já compreendendo que a advocacia não era mais um ato absolutamente individual, mas um somatório de saberes e de conhecimento. E esse é o escritório que hoje está presente em Brasília e em parcerias em vários estados, né? Nós fizemos uma opção de crescimento com parceria, de reconhecimento de valores. Mas é um escritório que trabalha com 3 núcleos bem específicos: um núcleo na área trabalhista, sindical, o outro núcleo na área administrativa, direito constitucional, e um núcleo de direitos humanos, todos com seus coordenadores e todos com controladoria jurídica, administração interna, com tarefas de gestor de contrato, agora para se adaptar à lei de proteção de dados. É um escritório que, embora pequeno, somando todos os 2 quadros, em torno de 26 advogados e advogadas, mas que procura muito se organizar, até porque adota um modelo fundacional, né? Um modelo que sobreviva às nossas vidas, um modelo que, como tem em vários estados, em vários países, um escritório que não fique confundido com a pessoa do seu sócio, mas um escritório que sobreviva a eles e possa garantir na continuidade também a subsistência das pessoas que dedicaram o seu tempo. Você sabe muito bem, nós que vivemos na área, quantas famílias passam dificuldade quando o escritório, um dos representantes vem a falecer. Então, nosso escritório é pensado como uma fundação para manter o nosso projeto de inclusão via advocacia e também a manutenção daqueles que se dedicam à tarefa de fazer do outro e da outra o seu mistério na busca por justiça. Excelente, doutor César, muito obrigado. Quero depois de saber um pouco mais sobre esse modelo. Queria passar a palavra agora para o nosso coordenador da Escola de Gestão, que ano passado, em 2020, percorreu 19 subseções com a nossa escola, coordenada pela Comissão de Qualificação e Gestão de Pequenos e Médios Escritórios, e hoje presidente do sindicato, Cláudio Goulart. Presidente, é com você a palavra. Bom, agora, oficialmente, uma boa noite para todos os participantes, principalmente o nosso querido amigo, doutor César Brito, né, que na época eu fui conselheiro, era o presidente, eu tive o privilégio de ser o presidente do Conselho Federal, né, quando eu entrei, foi ainda na gestão do Adir da Música, né? Então, César, é um prazer enorme tê-lo aqui, entendeu? Pela pessoa que você é, pelo presidente que você foi, no exercício de uma função maior da nossa entidade, democraticamente, entendeu? Escutando a todos, né? E foi muito importante o Tiago te trazer aqui, né? Porque você sempre foi uma pessoa que você sempre ouviu aqueles menores, né? Você sempre deu importância no seu entendimento. Basta ver o modelo do seu escritório, né? De você compartilhar isso com todos, né? Então, para a gente é um orgulho tremendo. Eu já vou deixar aqui um convite formado para você, que numa dessas aulas que nós fizemos, eu gostaria que você fosse nosso convidado de honra, até para passar, né, essa experiência sua, até pela sua representação que você teve e tem, e da sua experiência que você traz ao longo desses anos, né? Então, César, nós temos procurado fazer muito isso,
O que eu vou deixar encaminhado para você você dissertar, eu tenho pensado muito nas nossas aulas de gestão de pequenos e médios escritórios, que ainda que você tenha um escritório pequeno, e que a sua atividade ali, você é tributarista, ou você é trabalhista, tem uma ou duas áreas, quando você tiver um escritório, um cliente, que você atinja, por exemplo, uma área criminal, uma área trabalhista que você não faça, para que você possa se unir através de um contrato entre pessoas jurídicas, né? Até em decorrência, o nosso professor já nos ensinou, o nosso Leonardo nos ensinou, que a tributação é menor e você ganha uma notoriedade, perfeito? Porque você, como um pequeno escritório, você traz um grande escritório, tipo do Dr. César Brito, para falar do direito trabalhista ou direito sindical, você, por si só, você já está alavancando a credibilidade desse sindicato, né, para que você, inclusive, possa ganhar outros escritórios. Então, nós temos falado muito a respeito disso, desse tipo de contrato de parceria, a gente chama muito isso, principalmente no interior do estado, você é lá de Sergipe, você sabe tão bem quanto que a gente, que é diferente de uma capital, né, como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de ouvir você, o que você pensa nisso, né? E já te agradecendo a participação, né, de você cada vez mais abrilhantar e nos ensinar, né, como você, com essa experiência, com essa sutileza que você sempre teve, né, no tratamento com todos os advogados, independente da posição que você está. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelas palavras. Mas você já pergunta respondendo com muita sapiência, quando você disse que a advocacia não é mais uma ação individual. No começo, a figura individual do advogado era muito característica e nós, por muitos anos, reproduzimos isso. Tanto é que não se pode ter nome de fantasia, tem que ter o nome das pessoas. E as sociedades, enquanto fenômeno da advocacia, começam a surgir nos últimos anos. Ela mostra a necessidade de juntarmos saberes, né? O direito é muito dinâmico, nós temos várias áreas, nós temos várias atividades que se interligam, e era preciso juntar esses saberes, e até porque o Brasil, diferente do direito inglês, do direito que privilegia a jurisprudência passada, nós temos um direito que privilegia a lei nova, a jurisprudência nova. Aliás, já tem que provar que a jurisprudência é atual. Então, esse direito vai mudando e vai exigindo sempre atuação e conhecimento. Isso demonstrou que era preciso, então, fazer primeiro essas parcerias entre nós mesmos, criando os nossos escritórios. E a sociedade de advogados cresce, e aí você, nesse crescimento, traz outras discussões, como benefício tributário, que aí você, como pessoa física, você paga 27,5% em tese de imposto, e lá com a sociedade você também paga um imposto menor, mas compartilhado. Mas também passou a ter outros benefícios que a própria legislação vai reconhecendo à sociedade. Nós podemos habilitar a sociedade nos processos e receber os alvarás. Ela regulamenta uma coisa muito importante que às vezes é muito pouco discutida. A nossa legislação, corretamente, diz que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado. O Supremo já consolidou essa matéria. Mas se o advogado trabalha coletivo, qual é a parte que cabe ao advogado que fez a audiência? Qual é a parte que cabe ao advogado que fez a sustentação, ao que pensou essa peça? Pertence ao advogado, mas qual quinhão? Aí o Supremo diz, ora, na forma estabelecida no contrato social. E aí ele traz o contrato social como uma forma de regulação dos honorários, por ser mais um instrumento importante para nós termos a nossa sociedade. Outra função também importante da sociedade, que é característica típica dela, que é a assistência mútua, né? O ser humano, ele fica doente, ele falha, ele precisa tirar férias, ele precisa viajar, e quando você trabalha em sociedade, você tem esse mutualismo, né? Um vai ajudando o outro. Em caso de falecimento, você tem a garantia de que é a subsistência da própria família. Então, o fenômeno da sociedade na advocacia, ela superou aquela compreensão da advocacia como ato absolutamente individual e personalizado. E agora vem outro tempo de advocacia, que é trazido pela modernidade da informática. Então, o Brasil, a advocacia ficou cada vez mais nacionalizada. Então, os escritórios e as pessoas começam a se interligar. Você hoje faz sustentações orais no Brasil todo, e reciprocamente, você troca experiência. Aliás, é necessário que tenha isso,
porque o direito trouxe instrumentos de concentração de julgamento, né? No Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral, um processo decide a vida de todos. No STJ, o recurso repetitivo, um processo decide a vida de todos. O que significa que todos os advogados e advogadas têm que se articular e evitar o copiar-colar. Né? Você copiar-colar, você copia o corpo, mas não copia a alma. Aí pinça um processo que quem copiou não trouxe a alma e vai aplicar para todo mundo. Isso passa a exigir de nós uma advocacia mais solidária. E aí surge esse novo modelo. Temos que fazer parceria. Eu defendo, Cláudio, hoje, viu, Álvaro? Eu tenho conversado muito isso, e acho que você do Instituto tem muito essa missão de mostrar que é possível ter um escritório nacional, um grande escritório nacional, reunindo pequenos escritórios de advocacia através do modelo de parceria. Porque hoje você pode se comunicar, como nós estamos fazendo agora. Então, é possível um escritório que reúne vários escritórios parceiros? Sim, e é o modelo que agora nós estamos fazendo conosco. Nós temos vários escritórios com parcerias. E o que é a ideia do escritório de parceria? Só para tentar um pouco na minha visão. Porque vários escritórios crescem comprando escritórios nos estados, mas quando ele compra, ele apaga a história das pessoas, porque ele traz a sua própria logomarca e põe em substituição. Quando você faz o escritório com parceria, você respeita a história do parceiro, porque é o escritório dele que continua lá. Então, você reconhece a vida, né? Você reconhece as histórias das pessoas. Então, você faz crescimentos. Eu tenho algumas parcerias que a gente usa os dois papéis timbrados dos dois escritórios, para que um não anule o outro. Então, acho que essa é a modernidade que nós vamos ter que enfrentar. Então, nós saímos da advocacia individual para a advocacia de sociedades de advogados e advogadas, para agora escritórios de parcerias, né? Um conglomerado de escritórios parceiros e autônomos. Muito legal, doutor César, porque uma das reflexões que nós trazemos eu acho que a gente vai caminhar para esse local, porque, na verdade, a gente tenta na aula de gestão e nas reflexões que a gente traz, ainda na transição do advogado autônomo, e aí numa função somente metodológica, deixar de se sentir autônomo, numa questão quase existencial, para que ele se perceba, ainda que sozinho, como uma sociedade de advogados, para que ele se pense nos aspectos de gestão e se auto-organize. Adorei esse debate, a gente pode depois aprofundá-lo. Queria chamar o nosso querido secretário... Não, desculpa, pode falar. Não, é um pouco nisso, nessa própria linha. Eu vejo vários jovens advogados dizendo, poxa, agora com as audiências virtuais eu perdi meu pequeno espaço, porque os grandes escritórios contratavam a eles para fazer as audiências, que são os pauteiros. Ele não pensa o contrário. Você agora pode advogar no Brasil todo. Você não precisa de um grande escritório, porque as estruturas ficaram mais baratas. Então, para de pensar no modelo antigo, porque está surgindo um modelo novo. Você pode agora, e os jovens conversam com o Instagram, eu tenho Instagram, mas o meu Instagram é completamente diferente do dos jovens. Os jovens são modernos, eles conversam, têm uma tecnologia mais avançada, então eles têm pensar no positivo. Acho que os jovens têm condições de crescerem muito mais do que os grandes escritórios, porque tem uma estrutura ainda mais pesada do sistema anterior. Excelente reflexão. Queria trazer para esse debate nosso querido amigo, nossa referência na advocacia, uma referência também na nossa luta política dentro desse segmento dos pequenos e médios escritórios, sempre um grande apoiador, nosso querido secretário-geral da OAB do Rio de Janeiro, presidente da CDH, da querida Comissão de Direitos Humanos, Álvaro Quintão, que é um dos padrinhos desse projeto do IBPEA e da OAB, que é uma das primeiras comissões eu tenho pesquisado no Brasil, e uma das primeiras, se não a única ainda por enquanto, comissão que fala para os pequenos e médios escritórios nas seccionais. Álvaro, obrigado pela presença. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço o convite aqui de vir participar, não dessa entrevista, mas desse bate-papo com pessoas fantásticas, né? O César Brito, além de grande advogado, foi sem medo de errar, César, um dos melhores presidentes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados que eu conheci, né? Foi um grande nome, foi talvez depois da redemocratização, talvez tenha sido aí, sem dúvida, aquele que mais se preocupou com a democracia, com a defesa do Estado democrático, né, de direito, da Constituição. Então, é um prazer para a gente
né? Todos nós que tivemos o César como referência no Conselho Federal, e continua sendo referência para a gente na advocacia, a gente que acompanha um pouco a vida do César. Está aqui com o Leonardo Cairo, Cláudio Goulart, nossa querida Gabriele Rocha, que se juntou aqui também para esse papo, e o Marcos, né? César, eu queria te fazer, como a gente sabe que aqui talvez a gente não consiga estender e trocar todas aquelas informações que a gente busca, eu queria começar aqui te fazer 2 provocações, tá? Primeiro, parabéns por esse sistema de parceria. Eu acho que esse é um sistema que veio para ficar. Eu, pessoalmente, eu brinco que aonde tem aeroporto no Brasil, eu tenho processo. E é quase isso, né? Porque eu advogo para o pessoal da aviação, advogo para os trabalhadores da aviação, o Sindicato Nacional, e a gente advoga mesmo praticamente no Brasil inteiro. E é isso que você falou. Quando o processo virou eletrônico, me permitiu sair do Rio de Janeiro e advogar no Brasil inteiro. Eu era advogado apenas no Rio de Janeiro, com processo eletrônico, PJE, eu consegui acompanhar os processos e consegui advogar. Eu acho que esse é um conselho muito importante para esses jovens advogados. Virar a página. Olha, antes eu tinha uma advocacia local onde me demandavam, agora eu tenho o Brasil para explorar, agora eu tenho o Brasil para procurar. E acho que esse sistema de parceria funciona. Eu tenho alguns parceiros espalhados aí pelo Brasil e isso é de fato, não só parceiros que me representam, que trabalham comigo nos estados, mas de outras áreas, inclusive. Eu tenho um grande parceiro que trabalha numa área que não é a especialidade do meu escritório. Esse parceiro ele fica em Santa Catarina e é ele que me socorre todas as vezes que chega uma demanda no Rio de Janeiro sobre determinado tema. Mas o que eu queria te provocar, César, a gente sabe que o mundo está passando aí por transformações muito grandes e o direito faz parte desse mundo. E a gente teve discutindo um dia desse, até mesmo com o Thiago, já estive conversando sobre isso, do que seria hoje se eu estivesse entrando na advocacia. Como é que eu me posicionaria? Nós sabemos que a gente vive, né, dessa coisa do direito novo, né, uma súmula nova, uma lei nova, a gente está se adaptando o tempo inteiro e muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente optou pela especialização. Eu sou advogado trabalhista, eu sou advogado criminalista, eu sou tributarista. Você buscou essa especialização. Com essa nova modalidade, há uma discussão se a advocacia vai para escritórios que fazem tudo, se a advocacia vai para escritórios cada vez mais especializados apenas em determinadas áreas, ou seja, né, vai ser um especialista ou vai ser aquele clínico geral. E outra coisa que a gente vem discutindo, e você já começou a pontuar, que eu acho que valeria a pena, até para trazer para a gente aqui em primeira mão, né, porque você como membro vitalício do Conselho Federal, né, por ter sido presidente, etc., eu sei que tem acompanhado essa discussão. Como é que anda a discussão hoje no Conselho Federal do marketing, da propaganda da advocacia? E aí é mesmo para o jovem advogado, para aquele pequeno escritório que precisa divulgar a sua marca, precisa divulgar o seu nome. Alguns grandes escritórios já conseguem participar de Conjur, de outros anuários, etc., ocupar o seu espaço. Como é que essa jovem advocacia divulga seu nome, divulga sua marca? Como é que anda essa discussão no Conselho Federal? Álvaro, obrigado pela participação, pelas perguntas provocativas e que exigem de nós muitas reflexões. Muita gente me pergunta mesmo se a advocacia tem futuro. Nós somos mais de 1 milhão de advogados e advogadas. O direito do trabalho sendo violentado, né, coisificado, transformando o ser humano em coisa a ser apropriada pelo menor preço. Então, qual é o futuro que tem a advocacia? Vai desaparecer? Eu digo sim. Um dia a advocacia vai desaparecer, quando deixar de ter injustiça no mundo. Porque a nossa matéria-prima é exatamente a busca por justiça. Enquanto tivermos um sistema patrimonialista, um sistema desigual, um sistema, por exemplo, no Brasil, machista, racista, nós vamos ter espaço para a advocacia. Enquanto tivermos um Estado cada vez mais arrecadador e menos prestador de serviço de qualidade, nós vamos ter também espaço. Então, há espaço para a advocacia. Agora, qual advocacia? Essa vai ser a compreensão de nós
abrirmos a nossa cabeça para a advocacia que está surgindo. Eu recebi agora a resposta de um artigo que eu escrevi para a PUC de Minas Gerais, falando sobre os desafios da pandemia. E qual é o tempo que nós temos que nos aperfeiçoar? Essa nova relação de trabalho do mundo digital. Por exemplo, vou dar, sempre buscando a lógica da justiça, vou dar 2 exemplos, por exemplo. Nós compramos hoje, basicamente, pela internet. A pandemia até acentuou isso. Qual é a relação de consumo disso? E se o produto não estiver perfeito? E como é a relação das empresas que fornecem o serviço como intermediária? Vou dar o exemplo que eu estudei muito, por exemplo. As empresas de venda de alimentos, digitais de alimentos. Qual é o grande concorrente dele? Ele faz, a outra de alimentos? Não. O concorrente das empresas de alimentos é o restaurante, porque o restaurante, se você vai para o restaurante presencial, você não vai pedir no caminho digital. E essa é uma contradição. E algumas empresas que fornecem alimentos têm como função falir os restaurantes presenciais, porque eles só querem a cozinha, não querem a presença que é concorrente. Isso pode? Isso não pode? Olha como o campo vai ser aberto. Quando eu pego os aplicativos de transporte, eu vou conversando com as pessoas. Como é essa relação? Por exemplo, eu descobri por que eu perguntava, quanto é que você ganha do aplicativo? Uns dizem, eu ganho 40% na corrida, outros ganham 20%, mas eu não sei bem como, por quê. Aí eu descobri o porquê. É porque quando eu faço um aplicativo e chamo o aplicativo, eu fiz um contrato pelo preço que aparece lá. Mas se o aplicativo me dá um caminho mais curto, ele vai cobrar de mim o caminho mais longo e vai pagar ao motorista o caminho mais curto. Já ganhou da mais-valia. Isso pode, juridicamente? É possível, juridicamente, a rescisão do aplicativo ser simplesmente tirar? Você vê, estou dando exemplo de que são desafios de direitos novos que vão surgindo. Eu não estou nem falando se é relação de trabalho ou não relação de trabalho. O direito vai surgindo de forma absolutamente dinâmica. O direito ambiental, que era inexistente na nossa época, passa a ser um direito importante. Eu lembro uma vez, numa palestra, que eu era presidente da Ordem, e era um grande seminário, estava a da Peregrino Grinover, estava várias pessoas, e eu fui o cobaia de todo mundo. A Ada disse assim, o direito do consumidor, que nasceu depois que César se formou, aí eu apelou, a Constituição, que foi aprovada depois que César se formou, o direito penal, depois de César que formou, juizados especiais que sequer existiam quando César se formou. Eu digo, calma, só não fale do direito comercial, que é de 1850. Fora isso, então, isso mostra para nós, advogados e advogadas, que o direito é dinâmico, vai surgindo novos ramos, nova produção, o que a gente tem que estar mente aberta para isso. E tentar perceber onde está a injustiça, onde é que nos tem espaço para o advogado e os computadores vão tomar. Repito, para o advogado copiar e colar, o advogado que não pensa. Para o advogado que pensa, vai estar sempre no espaço novo. E repito, porque o direito brasileiro é o direito do novo, que vale ao precedente novo, não ao precedente antigo. Uma legislação muda tudo e cabe a nós interpretarmos. O exemplo que eu tenho dado vem aí do Rio de Janeiro. O exemplo da importância da percepção interpretativa para o advogado e para a advogada vem do Rio, que foi uma jovem advogada estudante que retirou da Constituição a interpretação de que nela já havia uma proibição plena de proibição de financiamento empresarial de campanha, conversa com o seu professor, aí da UERJ, que leva o assunto para o Conselho Federal, porque o professor era Conselho Federal, e nós ingressamos com ação de constitucionalidade no Supremo e tiramos o financiamento empresarial das campanhas, por uma interpretação. Então, esse espaço interpretativo do direito em busca da justiça, ainda mais no Brasil, que tem uma Constituição que é principiológica, nós vamos estar sempre sendo ativos. E é só compreender os tempos. O tempo é outro, não é mais o tempo só físico. A primeira vez que isso afia, o Código de Processo Civil dizia que a sentença tem que ser feita pelo pulso do juiz, assinada pelo próprio pulso, feita pelo próprio pulso. A máquina de datilografia não era. Essa matéria foi para o Supremo, para saber se a máquina de datilografia substituiria o próprio pulso. Hoje a assinatura é virtual, é digital. Os processos, então, o direito vai mudando, nós temos que compreender isso. Nós temos que
compreender essa evolução. Acho que são novos tempos para a jovem advocacia, que é diferente. Agora, qual o direito? Aí eu vou dizer uma palavra mais chula. É a pergunta que me pergunta assim, qual é o ramo do direito que eu tenho que fazer? Eu falo, o que lhe der tesão. Essa é a solução. O que você gostar, você vai encontrar uma área. A advocacia é onde você pode aliar o seu pensamento com a sua atividade. Se você acha que não tem que ter exploração das mulheres, você pode ser advogado de família. Se você acha que o Estado não pode explorar, você pode ser advogado tributarista. Se você acha que o sistema carcerário não é para pobres, negros e prostitutos, você pode ser advogado criminalista. Você pode ser ambientalista. Você pode se especializar em consumidor. Então, você vê, é uma atividade sempre nova e novos direitos surgindo. E essa é a nossa tarefa. Agora, vocês colocam uma coisa que é muito importante, essa tarefa de vocês é muito importante. É preciso fazer isso organizadamente. E organizar não é sinônimo de quantidade, é compromisso. Nosso escritório é pequeno. Minha advocacia começou com 5 sócios. E nós já começamos com o estatuto. Hoje nós fazemos planejamento estratégico. O escritório daqui de Brasília tem 13 advogados e de Sergipe 13 advogados. E todo ano nós paramos o escritório para fazer planejamento estratégico. Nós temos controladoria jurídica e um setor de controladoria. Então, não é o tamanho, é a vontade de organizar. Então, isso é que é muito importante para todos nós. E tem um estatuto muito claro, eu brinco no estatuto, tem 155 artigos, nós regulamentamos todo nesses 30 anos de advocacia. E um que talvez seja um tópico que a gente possa conversar melhor, que eu já percebi, é que muita gente não se associa com medo da dissolução. Eu vou me associar com alguém, e se eu me separar? Então, com medo da separação, com medo do infortúnio, você não procura a organização. E aí nós regulamos isso. Nós regulamos quando a pessoa sai a pedido, sai por justa causa, a saída por morte, saída por doença incapacitante, e todas as fórmulas que se tem nos honorários vencendo. E criamos uma, Álvaro, que é da nossa geração. Nós temos uma cláusula que nós remuneramos o advogado se ele sair do escritório porque perdeu a carteira na defesa da democracia, na defesa do princípio do escritório. Se ele foi cassado por conta disso, nós vamos continuar remunerando porque está defendendo os princípios da advocacia para conforto na saída. Oi, doutor César, voltou. Teve um corte aí e voltou. Oscilou um pouco o sinal, né? Oscilou o sinal, mas já voltou. Que a nossa intenção do escritório, e não é o tamanho do escritório que vai definir, mas é um pouco que Fernando Pessoa fala, né? Eu não sou do tamanho físico, sou do tamanho do meu olhar. É o olhar que nós demos nos nossos escritórios de advocacia. Excelente, doutor César. Tenho até depois uma pergunta para fazer sobre essa abordagem dos aspectos sucessórios dos pequenos escritórios. Depois, doutor César, vê se alternar do Wi-Fi para o 4G ou para o 3G pode ser que melhore um pouco o sinal. Às vezes a gente faz isso, dá uma melhorada se o senhor estiver no telefone. Mas depois a gente fala um pouco melhor sobre isso. Agora eu quero passar a palavra para o nosso querido amigo, doutor Marcos Vinícius. Boa noite a todos, amigos. Um prazer estar aqui. Obrigado, Thiago, pelo convite. Para esse bate-papo aqui, é uma honra poder direcionar uma pergunta para o doutor César, uma pessoa que eu admiro muito, não só pelo seu conhecimento, mas principalmente pela sua doçura, pela educação, uma pessoa que eu, mesmo olhando de longe, sempre, enfim, achei amabilíssima e agora estou tendo a oportunidade de constatar esse fato aqui nesse bate-papo. Eu queria um pouco pegar um gancho na pergunta que o Álvaro já fez e também na sua resposta, insistir um pouquinho na questão da regulação da propaganda. Quer dizer, eu tenho uma percepção muito pessoal de que as regras atuais de propaganda talvez elas tenham ficado obsoletas. Quer dizer, na verdade, eu tenho bastante certeza disso. Por quê? Porque elas foram feitas para uma época em que não existia todo o aparato de mídia, de tecnologia que a gente tem hoje. Quer dizer, a gente está aqui hoje falando pessoas em cidades diferentes, em estados diferentes, e estamos aqui reunidos. Quer dizer, hoje em dia você com Twitter, com Instagram, você fala para milhares de pessoas e
na advocacia não é muito diferente. Quer dizer, a gente vê outras áreas do direito procurando, de certa forma, regular isso, a própria CVM, quando alguém passa da conta, um executivo de companhia aberta falando em algum assunto em rede social. Enfim, mas na advocacia eu fico um pouco com a sensação de que as regras como elas estão, elas acabam hoje tendo um efeito que é um dos efeitos perversos assim, da regulação, que a regulação, como regra, busca evitar, que é ser uma barreira de entrada, né? Porque assim, para os grandes escritórios constituídos, as regras de publicidade talvez não façam diferença, porque eles já estão ali bem posicionados, conhecem o cliente, mas justamente para aquele pequeno advogado que poderia ter uma ferramenta importante, especialmente nas redes sociais hoje, com o computador ou com o celular, com acesso à internet hoje, ele conseguiria atingir um público grande. Será que não é o caso da gente mudar um pouco a visão sobre isso, especialmente no momento em que a gente sabe que a advocacia, por tudo que o senhor já falou também, vai passar por uma transformação grande. Quer dizer, nós temos em torno, o mercado, a última vez que eu vi o levantamento sobre isso, o mercado de advocacia seriam 50 bilhões, movimentaria 50 bilhões de reais por ano, 1,2 mais ou menos advogados. Mas a gente sabe que com a tecnologia, uma parte do contencioso de massa que exige um número grande de advogados tende a migrar para plataformas tecnológicas, eventualmente esses advogados vão ter que se reinventar. Quer dizer, então, num ambiente como esse, até que ponto a manutenção dessa regulação não pode ser especialmente mais perversa, assim, com essa camada que vai, acho que, sofrer mais fortemente os efeitos da tecnologia do mundo que a gente está vivendo? A propaganda básica, a publicidade básica permitida é essa aqui, né? O cartão. Quem usa mais esse cartão? Eu estou com ele aqui porque eu estou no meu birô, enquanto você falava, Marcos, eu busquei deve ser um instrumento pré-histórico isso aqui. E é isso que é permitido, né? Nas nossas vidas. Ainda aquela formatação da advocacia com exercício individual. E a tecnologia desnudou essa realidade. E você faz uma observação que eu sempre fiz também nas minhas manifestações na OAB. O entrega de cartão só beneficia para nós, os advogados que são mais famosos. A gente que escreve no jornal, a gente dá entrevista, a gente fala sobre as coisas, a gente que ocupa cargo na ordem, então a gente tem uma vantagem muito grande sobre os demais. Isso é injusto. Um jovem advogado competir com a gente é mais dificultoso. Então é preciso modernizar. E acho que é isso que o OAB está fazendo. Tivemos várias audiências públicas no Estado, trazendo essa ótica de que é preciso reconhecer as redes sociais, mas, ao mesmo tempo, não abrir mão de uma das questões importantes para nós, que é não mercantilizar, não fazer propaganda enganosa. Os países que têm permissão para propaganda ampla, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos uma vez e vi uma propaganda que me chocou. O cara colocou aqueles ferros de grilhão e filma o ferro, e a corrente vai passando, depois a corrente está aberta. Aí a propaganda é: se você quiser se separar, se você quer fugir da prisão do seu casamento, procure advogado tal. Então, é preciso separar propaganda de você mostrar suas atividades com ética. Eu acho que esse é o trabalho que a OAB tem feito e é importante modernizar. Mas tem um debate que está sendo muito pouco discutido. Eu levei já para o Conselho Federal algumas vezes, e agora mesmo nesse debate, não tem muito discutido. Quando a gente fala em propaganda, está falando entre nós, advogados e advogadas, e a clientela. Mas nós temos uma visão muito mais arcaica ainda, que eu chamo de publicidade defensiva. O judiciário mudou também, não foi só a sociedade. O judiciário hoje tem televisão, rádio, Twitter, Facebook. Os ministros dão entrevistas sobre os processos que estão julgando nas televisões. No Ministério Público, mesma coisa. O judiciário entrou nos nossos lares. O holofote passou a ser fonte de... O Ministério Público, quando dá entrevista na televisão, poucas vezes, é raro, Álvaro, como chama você para fazer um contraponto, não chama para fazer o contraponto.
mas geralmente a notícia vem com a voz da acusação. Então, é preciso compreender a importância da publicidade defensiva, porque a opinião publicada influencia a opinião pública e a opinião pública influencia no julgamento. Nós já tivemos julgamento de ministro dizendo, olha, eu votei assim, mas depois que a imprensa falou, refleti melhor. Ora, se a imprensa começa a decidir, se as redes sociais começam a influenciar, falou o holofote, se alguns magistrados confundem acordo com autógrafo, famosos... Olha, o exemplo que está julgando, ele é filmado chorando, comendo pipoca, sobre o filme do processo que ele está julgando. Qual é a chance do réu ser absolvido? Nenhum. Então, esses fenômenos de modernização, de uso das redes sociais, passa também a ser utilizado pelo Ministério Público. Eu não estou falando dos grandes causos, não. Eu sou de cidade do interior. A voz de um procurador, do membro do Ministério Público do interior, vale mais do que a de um prefeito. Ora, se o membro do Ministério Público acusa alguém ou acusa um prefeito, é desmoralizado. Então, acho que nós flexibilizarmos também a publicidade defensiva, que nós, advogados, possamos também nos defender dos debates públicos envolvendo nossos clientes, porque a legislação ética ainda veda. Diz que os advogados só podem falar publicatórios que não têm relação com a causa. Ora, se o Ministério Público está falando da causa, o juiz está falando da causa, por que o advogado, que tem a missão mais importante que ainda, que é defender a cidadania, não pode falar? Tem que ficar no silêncio. Então, acho por isso que nós temos que rediscutir melhor a publicidade, as redes sociais, e parar com tarefa de avestruz, achar que isso não está acontecendo. Todos nós temos Instagram, todos nós temos o Facebook, todos nós temos redes sociais. O escritório tem. Eu tenho uma história, só podia falar de sua estrutura. O que não pode, repito, e não deve, é dizer, me procure que eu sou bom, eu sou o melhor, eu resolvo. Não é essa a função. Mas dizer, eu existo. É diferente de dizer, eu ganho. Eu existo. É preciso dizer que você existe, porque no meio de 1 milhão, você pode passar desapercebido. E aí eu acho que é preciso mesmo modernizar a propaganda. Aliás, se eu falar sobre isso, eu estou falando, sabendo como é importante discutir isso. Vou dar um exemplo de que nós, advogados, em geral, somos contra. As redes sociais passamos a ter sustentações orais virtuais. Eu fiz uma pesquisa no Instagram sobre isso. É mais democrática a sustentação oral via plenário virtual ou presencial? Aí 95% presencial é mais democrático. Aí poucas pessoas perguntam quantos advogados e advogadas fazem sustentação presencial? Nós que militamos, quantos somos poucos nos tribunais fazendo. Quando passou a ter o sistema virtual, eu vou fazer sustentação oral, tem 35, 40 advogados fazendo sustentações orais de suas próprias casas. Então, qual é o mais democrático? Então, é preciso trazer um pouco... Agora, é preciso melhorar? É preciso melhorar, porque hoje a internet é ruim, a internet não é universal. Eu estou conversando com você e a minha está dando problema. Então, se você não consegue falar no tribunal, você vai ter problema na sua sustentação oral. Então, não é rejeitar, é aperfeiçoar, porque eu acho que os jovens advogados passaram, tem advogados que nunca pisaram na porta de um tribunal superior, o regional. Hoje estou fazendo isso. Eu posso estar advogando, porque eu sou contratado para advogar aqui nos tribunais, mas eu não acho que é correto, eu acho que a gente tem que democratizar o acesso chegando para isso. Obrigado, doutor César. Obrigado, Marcos Vinícius. Muito boa pergunta, e é um debate que está gritando hoje em dia, não só pelo avanço tecnológico. Eu conversava com o Marcos Vinícius antes, o provimento 94 de 2000 ele é anterior ao YouTube, a resolução 2 de 2015 já tem 6 anos, então, na verdade, a gente tem muita coisa para refletir. Então, o doutor César foi perfeito, como a gente conversava antes, Marcos. Quer falar alguma coisa? Não, só se eu puder fazer adicionar mais um ponto, é que a gente precisa pensar que acho que a mesma geração mais jovem de advogados, a gente não pode dizer ainda que foi uma geração que nasceu nas redes sociais, mas a gente tem que pensar que os advogados de daqui 5, 10 anos são advogados que já nasceram, a gente pode dizer assim, nas redes sociais. Então, eles viveram a vida inteira nas redes sociais, fizeram tudo nas redes sociais, nas que existem, nas que virão. E aí, no momento em que ele vira advogado,
aí, quer dizer, de repente você vai ter que virar para ele e dizer que isso ele não pode fazer, aquilo ele não pode fazer, quer dizer, o mundo todo vai estar de um jeito, então a gente precisa, acho que é importante mesmo, como o doutor César falou, que a gente tenha esse olhar e pense uma melhor forma de regular, sob pena da regulação virar letra morta, cada um fazer o que quer e parar de olhar para o código de ética e ficar até algo difícil de regular depois, né? Porque a regulação ela tem uma função importante de ser o norte. Quando você tem uma regulação segura e firme da ordem, né, as pessoas sabem o que seguir. Quando você tem uma regulação que todo mundo sabe que não se aplica e que ninguém respeita, cada um faz o que quer, né? E aí fica aquela coisa complicada. É isso. Obrigado, doutor César, pela resposta. Ô Marcos, eu não sabia dirigir. Eu me formei e não tinha dinheiro para comprar um carro. E ideologicamente dizia que dirigir era um hábito burguês, e vários amigos meus não dirigiam. Eu sou chamado traidor de classe porque 10 anos depois eu aprendi a dirigir. Mas, veja, eu não tinha dinheiro para comprar um carro, mas comprei um computador. Estou falando de 1986. Lembro no Congresso, um advogado levanta a mão e pede para fazer uma moção de repúdio aos advogados que usavam computador. Era um choque na época. Mas você vê como hoje é impossível você pensar, nós não temos computadores. Aí alguém me fez uma observação que eu achei bacana. A nossa geração, quando fala de telefone, faz isso. A geração mais nova faz isso, porque já está acostumado a pegar o tablet. Eu fui olhar minha neta no Alô, ela olha assim, porque já é com visor. Então, adaptar elas. Então, e a adaptação não está, às vezes, no tempo, na idade. Está na mentalidade, né? Mentalidade velha, você não quer mudar, resiste a ela e não percebe que as coisas estão chegando. Essas pessoas vão ficar para trás, porque, independentemente do que nós pensamos, o mundo anda. A roda gira, né, como diz assim, ou a fila anda, como diz na questão do namoro. A fila anda. É verdade. E, doutor César, obrigado, e obrigado, Marcos. Queria passar para o Leonardo Cairo de Mello. Doutor César, para mim é uma honra, e esse boa noite hoje, para mim, é super especial, porque eu tenho no senhor realmente uma referência da defesa do Estado Democrático de Direito. O senhor realmente é uma figura ímpar dentro dessa defesa, principalmente dos advogados. Então, para mim, é um prazer maior ainda poder dividir esse fórum com o Marcos e com o Tiago, que são meus amigos antes da advocacia, somos amigos há mais de 20 anos, e com novos amigos como o Álvaro, como o Cláudio, como a Gabri. Para mim, hoje é uma noite muito especial. Doutor César, o senhor, como ex-presidente do Conselho Federal, vivenciou muito próximo a realidade, a diversidade da advocacia no país, né? Nós temos aí múltiplas realidades do advogado. E dentro dessa sua percepção, que certamente permanece no dia de hoje, a gente pode traçar um paralelo do que a pandemia vem trazendo para a nossa sociedade, né? A pandemia está sendo muito severa com os menos privilegiados, com os mais desprivilegiados. E isso vem acontecendo na advocacia também, né? Essa questão de que a roda gira, realmente a gente sabe disso, mas certamente quando ela gira, ela atinge primeiro o menos privilegiado, né? E o senhor, com toda a sua bagagem, sua vivência, o que o senhor vê, qual é a possibilidade de nós, agentes, dentro da advocacia, podemos auxiliar esses que necessariamente precisam dessa mão? O que a OAB, nas suas sessionais, no Conselho Federal, o sindicato, nós do IBPEA, podemos, nesse momento, agir de fato? Qual seria um conselho ou realmente uma sugestão que o senhor pudesse trazer dentro da sua bagagem do conhecimento da diversidade, para que nós possamos implementar e ajudar esses que hoje reclamam dessa necessidade imediata, principalmente por conta da pandemia? Você tem razão. Eu, quando tive a honra de ter sido indicado presidente da Ordem, eleito presidente da Ordem, eu viajei o Brasil todo. Eu, cidade interior, conheço, acho que 60% da cidade do interior, até porque sou interiorano, né? Eu nasci, sou ribeirinho, lá de Propriá. E compreendo que ali é a tarefa mais difícil. Eu até estimulo, quando alguém quer contratar um advogado fora, para um processo do interior, contrata do interior, porque ele é que conhece o juiz, ele sabe o horário que o juiz vai, ele sabe mais do que a gente, ele sabe o que pensa. Mas é preciso compreender que há um distanciamento e é preciso aprovar. Eu cheguei a propor um provimento, e foi aprovado, mas não está muito executado,
era criar uma linha direta do Conselho Federal com as subseções permanente, com as subseções, para sentirmos mais a advocacia do interior, sem criar, claro, tirar o papel das seccionais, mas também o Conselho Federal fica muito distante do interior, e é preciso aproximar para discutir essas normas federais, ouvir. Eu mandava cartas regularmente para os advogados, porque eu e-mail de todo mundo, eu mandava cartas abertas para conversar, chamando para conversar. Porque a gente sabe disso, o interior sofre mais, sofre com a ausência da magistratura, tem cidades do interior que não tem magistrado, que vai lá de vez em quando, de férias, tem membros do Ministério Público que também vai muito pouco, quando vai se sente dono da cidade. Aliás, os fóruns, não sei se observaram isso, passou a ter um fenômeno. Eu quase fui processado pela magistratura quando disse isso, e vou repetir. É que os fóruns passaram a ser construídos fora da cidade. Então, os juízes não mais conhecem a alma da cidade. Meu avô foi juiz, morava na cidade. Hoje, eles nem entram na cidade, afastado. E você não sente a alma da cidade, como é que você vai julgar as pessoas se você não sabe, não convive mais? Às vezes tem jornada terça, quarta e quinta. Então, o interior sofre, e é preciso mesmo nós nos aproximarmos da advocacia do interior. Que nós na OAB financiávamos agora tem que melhorar é a comunicação de internet, tem cidade interior que não tem internet boa. Então, acho que é preciso se aproximar mais debate. Isso que vocês estão fazendo, o Instituto está fazendo, é muito importante, você apoiar o advogado jovem, apoiar o advogado na sua formação. E é preciso trazer esperança. Eu sou um otimista quanto mais, porque eu acho que minha profissão vai existir enquanto existir injustiça. E não tem nenhuma perspectiva hoje de acabarmos com injustiça. E olharmos esses caminhos. O meu escritório que tem que refletir o que a gente pensa, a advocacia de direitos humanos para que querem, que são vulnerabilizados, que querem espaço de justiça. Os processos remuneram esses, mas é toda uma compreensão de advocacia de inclusão, de defesa da democracia, de defesa contra a violência e tudo. Aliás, no nosso contrato, não sei se, no nosso contrato, quando eu peço uma assessoria ao sindicato, tem uma cláusula dizendo que a gente não defende nenhum sindicalizado que for acusado de crimes contra a humanidade, de crimes de violência contra a mulher, e a gente faz a exclusão clara dessas pessoas, porque não é o nosso objetivo. Agora, vai ter campo para advogados que acham que todo mundo tem direito de defesa, e tem mesmo. Então, há espaço para todo mundo. O que não está espaço é para você ficar parado no tempo. E parado no tempo não tem relação com ser do interior ou não ser do interior, ser grande ou ser pequeno, é questão de mentalidade. Porque se nós formos olhar o exemplo das pessoas que... Por exemplo, qual é o grande nosso referencial da advocacia carioca? É o mestre dos nossos mestres, não é nem Minas Gerais, Sobral Pinto. Então, o fato de ser do interior não quer dizer muita coisa, você tem que ter um pensamento mais amplo, mais criativo. E isso cabe a gente ajudar, sabe? Mostrar referências. O cara, quando está aqui num cenário como esse, se for olhar a história de cada um, vai perceber, poxa, eu fui assim também. Eu escrevi um livro que não é assim, Fiz-me advogado na luta, que eu conto meus 5 primeiros anos da advocacia. Eu era tímido, o professor falava, eu tremia, eu não sabia dirigir porque achava que era um hábito burguês, eu falava mal, eu sou do interior. Então, tudo isso eu vou contando. Como é que vai superar isso, né? Depois, isso não me impediu, advogo só de um lado, advogo só de um determinado segmento, mas tenho compreensão da advocacia, que a advocacia é amar o outro, é gostar do outro e da outra. E é a compreensão de que o mandato que me é dado, eu transformo o mandato que me é dado em duas formas diferentes. Quem tem uma visão mais tradicional, eu enquadro naquela música de Adriana Calcanhoto, que é do poeta português Mário de Sá Carneiro, que ele diz assim: eu, não sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio. Então, a procuração transforma o cliente, o advogado, em uma coisa de intermédio que as pessoas deixam de ser para defender
da compreensão da advocacia, que é de Tim Maia, eu e você, você e eu juntinhos. Então, a procuração me dá essa visão de eu ser a outra pessoa brigando por justiça, ela em mim, a transmutação dela em mim mesmo. Eu choro, eu rio. Então, por isso que esse espaço para a advocacia vai estar em todas as pessoas, independente do local de nascimento. Agora, o que nós temos que demonstrar que é possível acreditar, mostrando os exemplos. Doutor César, muito bom. Eu vou passar agora para a Gabriele Rocha, por favor, Gabi. Olá, amigos, boa noite. Primeiramente, tive um problema aqui com a internet, então cheguei um pouquinho atrasada, mas estou acompanhando, muito honrada de estar aqui, conversando com o Dr. César Brito, com todos vocês, é um prazer. Queria trazer um pouquinho a reflexão sobre a quantidade de novos cursos jurídicos que a gente acompanha, né, que há esse crescimento de uma forma expressiva, e eu pude acompanhar que o Conselho Federal da OAB, em certos momentos, né, vem tentando com que isso seja sanado de alguma forma, né? Ela consegue perceber essa preocupação com a precarização, né, da nossa profissão, de certa forma. Então, queria saber a sua opinião, doutor César Brito. Como que você entende uma possível moratória, né, para a suspensão de novos cursos jurídicos aqui no Brasil? Como que o senhor entende, a sua opinião? Como que a gente pode lutar com isso? Gabriela, primeiro, mostrar que você é o exemplo típico do que nós estamos falando sobre evolução, sobre a importância de lutar por um mundo mais inclusivo. Você é carioca e foi uma carioca chamada Mirth de Campos que tentou ser advogada e teve sua inscrição rejeitada por ser mulher. E aí ela lutou, e hoje, majoritariamente, nós temos uma advocacia feminina. Espero que um dia seja majoritariamente feminista. E você é um exemplo típico de que os tempos vão surgir novos saberes. E você traz uma pergunta que é muito importante, e uma das coisas que eu mais gostei de ter feito, quando eu assumi a presidência, o exame de ordem era feito nos estados. Cada estado fazia a sua própria prova. Isso trazia um problema interno, porque alguém se inscrevia no estado porque achava que a prova era mais fácil do que a outra, depois pedia transferência, e era a OAB dizendo que o seu outra seccional irmã era mais frágil do que a outra. Então, nós unificamos o exame de ordem. Então, foi na minha gestão que tivemos esse trabalho de fazer a mesma prova no Brasil todo. Porque, com isso, nós passamos a ter um aferidor do ensino jurídico. Ninguém faz a prova da ordem para ser reprovado, você faz a prova para passar. Então, nós trouxemos para o exame de ordem uma outra tarefa, que é a de orientação. Você, quando traz o exame de ordem, você vai reprova ou não reprova. Eu acho que tem que isso, para demonstrar, por exemplo, porque nós sabemos que boa parte das faculdades mercantiliza o sonho de ascensão social e faz propaganda enganosa. E as pessoas só vão perceber isso 5, 6 anos depois. E não existe a profissão de bacharel em direito. A profissão bacharel é um rito de passagem para qualquer das profissões. E você perceber que foi enganado 5 anos depois é absolutamente injusto para as pessoas que querem ascender socialmente, pelo saber. Então, o exame de ordem unificado passou a ter essa tarefa de servir de apontamento. Olha, aquela faculdade reprova 100%, não vai para ela. Então, essa era outra função. Uma outra função que tem muito a ver com a democracia, e um dos temas que você bem colocado que me preocupava muito, era preocupar com a formação dos futuros juízes, dos futuros membros do Ministério Público, delegados, advogados. Por isso que nós só podíamos fazer isso no exame de ordem unificado, nós colocamos 10 questões de direitos humanos no exame de ordem. Por que isso? Porque essas faculdades precisam aprovar as pessoas para fazer propaganda, e aprova muita gente. E aí, para aprovar, tem que colocar professores de direitos humanos, a matéria de direitos humanos nas faculdades. E aí você vai trazendo mentalidades novas para quem vai compreender a pessoa humana. Então, esse foi um sentido, a OAB ganhou vários prêmios por essa compreensão do exame de ordem. Mas isso não está servindo por si só para inibir que eu fazia, e eu falo muito isso, porque dá essa impressão que o exame é muito repressor.
algumas têm só aprova 30, porque as faculdades ruins têm um excedente de aluno ruim muito alto. Tem uma faculdade que reprova 1.000. Aí esses 1.000 vão fazer vestibular de novo. A probabilidade deles perderem é muito grande. Então, é por isso dá a impressão que a gente reprova muito. Mas se nós fizéssemos a divulgação apenas dos egressos, nós perceberíamos que o índice de aprovação é muito alto. As faculdades, você vê as faculdades de qualidade, as federais, por exemplo, têm um índice de aprovação alto porque quase ninguém repete, ou passa no segundo exame de ordem ou no terceiro exame de ordem. As ruins não, então elas contribuem negativamente e a gente não consegue saber se ela melhorou ou se piorou. Então, se a gente separa a divulgação do exame de ordem, a gente consegue ajudar a faculdade a melhorar o saber. O que nós fazíamos na minha época, por isso só pode ser exame de ordem identificado? Nós colocávamos, inclusive, para a faculdade, por que você teve a reprovação alta? Porque em matéria de trabalho você teve a reprovação de 100%. Troca seu professor de direito de trabalho. Então, a gente procurava melhorar o exame de ordem. Agora, também eu tinha um ministro da Educação na minha época, que era tinha uma preocupação com a educação muito grande. E é por isso, Gabriel, que no nosso mandato nós fizemos uma moratória. Passamos 2 anos sem criar curso de direito, mercantilizando. Então, é preciso voltar a essa compreensão, porque o grande prejuízo que se dá, além da ordem, mas aí tem o exame de ordem ainda como barreira, é para essas pessoas que ficam embarreiradas. São várias pessoas que são embarreiradas. Se nós somos 1 milhão de advogados e advogadas, nós devemos ter umas 4 milhões de pessoas que tiveram seus sonhos de assistência social embarreirados. Isso é injusto. Então, é muito injusto. Por isso que o exame de ordem unificado tem um papel fiscalizador, tem um papel regulador, tem um papel orientador, mas ele demonstra uma realidade cruel, que é a mercantilização do ensino jurídico. E aí a gente está precisando de médicos e médicas, nós demonstramos isso agora, que tem 100 e poucas faculdades de direito, nós temos de medicina, nós temos 1.000 e tantas faculdades de direito. Algumas funcionavam na época em cinema, outras funcionavam em espaço de cultos religiosos. Eu dizia, por quê? Porque o direito é uma arte, é a profissão de fé. Um funcionava para mim foi a maior definição que alguém teve. Funcionava em cima de uma padaria, ou era um padeiro, um modificador, que era dono da faculdade. Aí, mas por que isso? Eu disse, não, porque eu fabrico sonhos de cima e sonhos de baixo. Assim, o sonho de ascensão social, que é um direito para quem sabe que o Brasil é desigual, não pode ser frustrado. E o exame de ordem, infelizmente, por obrigação nossa, e temos que fazer isso mesmo, porque uma advogada desqualificada põe em risco direitos fundamentais, né? Uma petição mal feita, uma petição sem qualificação, ele traz perdas de direito, e às vezes um direito importante, que é o direito à liberdade. Então, o exame de ordem é um instrumento fundamental, mas ele precisa ser cada vez mais aperfeiçoado. Eu defendo muito que devemos utilizá-lo como ranqueador do ensino jurídico brasileiro, porque só faz a prova quem quer passar, diferente dos outros formas de ranqueamento. Doutor César, olha, eu estou com o coração apertado aqui, porque está sendo uma aula para todos nós. Estamos batendo 1 hora de bate-papo agora, uma coisa incrível de aprendizado, de acúmulo. Gostaria que a gente pudesse ficar mais tempo. Infelizmente, estamos encerrando. Então, para a dinâmica de encerramento, eu quero fazer uma última pergunta. Quando o senhor encerrar a pergunta, eu vou pedir as considerações finais. Minha reflexão da última pergunta guarda uma relação com uma seguinte análise do combate da luta antirracista que a gente tem hoje na advocacia e no sistema de justiça. Pensando na advocacia, quando a gente vai falar da luta antirracista, a gente observa a advocacia negra, pelo menos é assim as perspectivas, de que o olhar de como a advocacia negra não consegue alcançar postos de comando nos grandes escritórios. E aí tem dados, acho que foi da revista Exame, tem dados dizendo que 1% chega a postos de comando e 0,9% chega a títulos de sócios, né, dos grandes escritórios. Sai uma matéria na Exame, salvo engano, não sei a metodologia de pesquisa. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, nesse olhar, e até no recorte trazido pelo Álvaro,
muito possivelmente em todas as capitais nós somos muito isso de 80%. Lembrando que no interior, maciçamente, nós somos quase 100%, porque não há grandes escritórios no interior do Brasil, no interior de cada capital. O que falta, doutor César, e como podemos trazer, e quais podem ser os obstáculos, aí fica aberto para as suas reflexões, para que nós tracemos um caminho para a ocupação da advocacia negra dentro das pequenas bancas. Quando a gente observa que quando a gente vai falar da luta antirracista na advocacia, a gente olha, não conseguem chegar às ascensões dos grandes escritórios. Gente, mas isso são 20% da advocacia. E os outros 80%? Por que a gente não reflete quais são os obstáculos para a advocacia negra, que a advocacia negra enfrenta para desenvolver as suas pequenas bancas nessa luta própria e particular? E eu acho que isso tem a ver com a nossa aderência dos pequenos escritórios e que a gente também tem que tentar entender, doutor César, porque nem números nós temos sobre isso. Né? No próprio Conselho Federal parece que nós temos número de advogados, mulheres e idade, mas nós não temos a questão da identificação racial. Como é que o senhor poderia contribuir com essa reflexão? A dificuldade do racismo, quando ele é estrutural, é que você não percebe a sua própria existência, você normaliza o racismo. Né? Eu lembro, Tiago, quando eu fiz meu primeiro artigo defendendo cotas raciais, em público, isso eu tenho mais de 20 anos, eu quase fui linchado por conta disso. E o que me motivou a escrever foi um convite de formatura que eu recebi da Bahia, de medicina, e o artigo que eu coloquei deu branco. Então, as pessoas não percebiam a exclusão. Aí, uma vez no debate no Conselho Federal, era presidente Rubens Aprobato, e o IPEA tinha ido até lá para mostrar a desigualdade racial, o reflexo da desigualdade econômica e a sua relação com a desigualdade racial. E aí mostrava nesses dados que os lares que não tinham esgoto, negros, os lares onde tinha maior número de analfabetos, negros, onde não havia saneamento, negros, e faz uma relação da exclusão econômica. E aí eu falei disso, disse, olha, gente, nós somos poucos negros aqui no Conselho Federal. Aí o diretor do IPEA fez, abra seu olhar, César, não olhe só nas profissões de nível superior, olhe essa desigualdade nas demais profissões. Eu era, à época, advogado do Sindicato de Conservação e Asseio, e era advogado. E ele fez, olhe quem são os cabos de turma, olhe quem são os maîtres. E a gente começa a perceber que a desigualdade racial está presente no Brasil, não só nas profissões de nível superior, esse corte, e por isso que eu defendia as cotas raciais. Então, era preciso fazer um enfrentamento nesse tema. E as cotas raciais me parece que foi um dos grandes acertos. A OAB tinha muita dúvida, inclusive, né, se devia apoiar ou não as cotas raciais. Aí, na gestão do OFI, me pediram que eu fizesse uma peça teatral da abertura. Então, redigi uma peça, que o nome é Almas Livres, Corpos Libertos, que eu coloquei a história no seguinte tema. Depois escrevi um livro sobre isso. A gente fala assim, não se pode contar a história do Brasil sem contar a história da advocacia. Eu digo, está certo, na ótica da família de negros, da abolição da escravatura até agora. E aí foi mostrando a exclusão que tem de Rui Barbosa, que quando defende, sendo ele o pai da Constituição republicana, da República Velha, e sabe que não há direito adquirido em relação à Constituição, ele defende e tem aprovado a lógica de queimar os arquivos que registravam a escravidão no Brasil. Ora, com isso, o que aconteceu? Você perdeu a sua ancestralidade, você não sabe quem são seus avós, seus antepassados. Isso é muito importante na cultura. E o Brasil houve esse corte preconceituoso. Então, eu fui contando isso, e as pessoas começam a perceber, às vezes, que, por não gostar de história e por acaso desses cortes, que a escravidão parece ter sido muito antiga. Eu digo, gente, eu fui criado por Marinha Rita, nascido em cativeiro, nasceu escrava. A escravidão é recente.
E se você tem um sistema de exclusão econômica, exclusão de acesso, exclusão de todos os cargos, são os netos e as netas de Madrinha Rita, que foram jogados, porque a abolição brasileira foi sem ele diz assim, imagine alguém que vem da África, é jogado no interior do Brasil, não conhece o Brasil, não havia internet, não havia jornal, não havia absolutamente nada, só conhecia as pessoas que moram. Se você está livre, vai para onde? E essa geração, os netos dessa geração, os bisnetos que nós estamos ainda aqui enfrentar. Por isso que as cotas são muito importantes, inclusive as cotas na OAB, para desnudar isso que está aparecendo, que o racismo estrutural demonstra, que é a impossibilidade de acesso. Então, acho que nós temos que fazer esse enfrentamento. Foi bem colocado, você não tem dados de quantos negros existem na ordem. Nós tivemos um presidente da OAB negro, e ninguém sabe disso. Eu não vou dizer para vocês pesquisarem. Nós tivemos um presidente da OAB negro, e foi um dos mais importantes presidentes da ordem, ele foi presidente da Constituinte, que rompe com o Estado Novo. Então, e por que não aparece a feição? Aparece como pardo? Então, é preciso essas invisibilidades que é preciso ser revelada. E é muito importante. Eu escrevi um livro que o Movimento Negro me pediu, que eu gosto muito, que é sobre Luiz Gama. Ele disse, César, escreva sobre Luiz Gama. Aí eu fiz uma peça de teatro colocando a hipótese de Luiz Gama está vivendo hoje. Porque a escravidão ainda hoje é presente nas nossas vidas. São 180 mil brasileiros e brasileiras vítimas de escravo hoje, agora. Alguns, eu conversei com a esposa de Daniel Mitterrand, esposa de François Mitterrand, quando esteve aqui, ela disse que está de propriedade. Então, hoje, é preciso, no hoje, nós reconhecermos o racismo estrutural, o racismo que você bem detectou, Tiago, que não está presente nos escritórios de advocacia, que também não está presente nas demais atividades. A exclusão dos negros no Brasil é impressionante, salvo no sistema carcerário, salvo nos empregados domésticos e nas empregadas domésticas, salvo nas faxinas. Aí ele é majoritário. Ou nós admitimos que nós somos um país ainda racista, ou nós não superamos isso. Aliás, eu acho que essa é a nossa missão, né, Álvaro? Você faz muito isso, nossa missão, quando escolhemos a OAB como nosso guia de atuação, é para dizer que não basta discursar, é preciso fazer. Marcos é o exemplo disso. A gente precisa demonstrar com as ações. Foi o maior trabalho para a OAB reconhecer agora a importância das cotas. É preciso ter cotas mesmo. Se você não consegue um sistema desigual que afasta, tem que fazer em conclusão. Aliás, a cota demonstrou o acerto dela. Eu sei pelo tempo. A cota mostrou o acerto dela. Os melhores alunos são os cotistas. Os melhores e as mudanças estão nos cotistas. Isso desnudou a meritocracia, a ideia do mérito. O mérito está para quem quer aproveitar das chances que não tinha, e tem aproveitado. A minha filha estudou numa escola pública e ela dizia que a melhor amiga dela, a mais inteligente da sala dela, entrou por cotas. Tinha vergonha de dizer. Não precisa ter vergonha de dizer, porque o sistema excludente do Brasil quer que as pessoas se envergonhem. Não precisa se envergonhar. É preciso fazer cada vez mais essa inclusão. Eu sou muito feliz, para encerrar, por ter escolhido a profissão da advocacia. Sou muito feliz. Eu acho que não tinha profissão. Eu entrei na faculdade querendo ser psicólogo, mas não tinha psicologia em Sergipe. Eu fiz o curso de Direito, cursando as matérias de psicologia, para depois aproveitar. Aí entrei no movimento estudantil, virei advogado e não saio mais dele. E qual é a grande lição que a advocacia nos dá? Porque é uma das poucas profissões que nós podemos unir o que nós pensamos, o que nós queremos para o mundo, o que nós queremos para a vida e ainda sobreviver economicamente. É uma das poucas profissões que permite isso. E é por isso que eu sou apaixonado por ela. E eu digo, eu não estou advogado, eu sou advogado, como todos nós aqui nessa sala. Nossa, doutor César, é um privilégio ouvir falar com tanto carinho esse sacerdócio que é a advocacia. Queria agradecer a todos, ao doutor César Brito em especial, para a nossa 11ª edição da Revista do IBPEA, com uma entrevista tão especial. Obrigado, Álvaro Quintão, Marcos Vinícius Cardoso Barbosa, Cláudio Goulart,
Gabriele Rocha, Leonardo Cairo. Um beijo a todos. E, doutor César Brito, uma palavra final, uma reflexão final. Deixo a palavra com o senhor. A pergunta que mais fazem aos advogados e às advogadas quando entram nos nossos escritórios. Eu vou ganhar a causa? Você te responde, não sei. Carregado, que vai dar azar, vai pegar o pior juiz. Mas eu sei de uma coisa, se o senhor não entrar na justiça, o senhor não ganha. E aqui Lamarca resumiu. É a vida, a gente tem que usar para ter ousadia de vencer. Doutor César, eu vou pedir para o senhor repetir a última fala, porque cortou tudo. Só repita a última fala, por favor. Cortou tudo. É por isso que eu sempre uso uma expressão que eu gosto muito, que é de Lamarca. Lamarca diz, ousar lutar, ousar vencer. Não se vence sem ter ousadia de começar. E essa é a lição que eu aprendi e é a lição que a advocacia faz o tempo todo. A ousadia de lutar. Com essa frase incrível, a gente encerra a 11ª edição da revista do IBPEA com o nosso querido doutor César Brito. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço.